contratados na comunidade, então eu sei que é possível apostar na comunidade, porque eu estou fazendo isso, eu posso dizer, porque eu me arrisquei a fazer. Apesar de todas as críticas que sei que recebo, e que a empresa vem recebendo, também, apesar de estarmos tentando fazer diferente, a gente apostou e acredita, e já contratamos gente da comunidade, porque a gente investiu nisso. Então, para mim, enquanto não atuo aqui na região de Subaúma, você sabe que eu atuo lá em Baixio, mas acho que você, que teve essa iniciativa, que tem uma proposta, que tem um projeto, tem que ser apoiado. Tem que ser apoiado de alguma forma. Tem que fazer. Cada um tem que fazer a sua parte. Agora, o que não dá é pra gente ficar sem transparência no diálogo, entende? O que a gente tem que fazer é falar, vem cá, o que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? O que é que o outro está fazendo? E operacionalizar. Porque você está aí apresentando um projeto tua para que esse projeto capitalize algum recurso de algum fundo de investimento ou de algum recurso do Ministério, de algum edital que tenha aí aberto para você participar. Como que as organizações que tem aqui se dispõem a lhe ajudar a montar o projeto, por exemplo, entendeu? Para captar recursos. Então tem que materializar os passos do que você captar. O próximo disso aqui vai ser... Nós estamos elaborando um DVD da comunidade com as suas problemáticas e com vias de soluções. E dentro desse DVD, a gente vai explicar, mostrar em um âmbito escolar, porque nossa linha de frente é esporte, educação, meio ambiente e turismo comunitário. Então aqui, na minha associação, quando eu digo minha, nossa, tem a Associação das Artesãs que já lida com outra coisa, a COP já lida com outra coisa. E a Salva-Chuva com a segurança das praias e tal. Então a gente vai enviar para cada entidade, prefeitura, cluster, Petrobras, que é a 29ª, se eu não me engano, maior empresa. O projeto já tem um cronograma, tem um orçamento, tem os recursos previstos para cada período da implantação do projeto. Só está faltando o término do DVD, que é para a gente encaminhar. Sim, né? Mas o projeto, por exemplo, ele poderia ter sido aprovado nessa instância aqui para encaminhamento do Ministério. Se você já tem ele todo formatado, com o cronograma financeiro. Mas o que você está colocando aí é um projeto para que este fórum vote e encaminhe. Estou colocando uma linha, independente do projeto, que eu estou expondo, eu acho que um ponto de via de solução para todos, até para exemplo de quem é de outras comunidades. Estou colocando a questão pelo seguinte, eu vou tomar um pouco da tua palavra, porque o que eu vi aqui me deixou assim, decepcionado e satisfeito. Né? Decepcionado porque eu entendo que a nossa discussão aqui é uma discussão de acolhimento, né? Antes de tudo democrática. Antes de qualquer coisa, democrática, e de acolhimento, né? De boa educação. Né? Então, assim, eu fiquei feliz porque eu vi que tem uma comunidade que está aí, né? Oferecendo, querendo mudança e tal e tal. E fico decepcionado pela forma que você é colocado. Mas, assim, eu acho que o que você está colocando, e do meu entendimento, o que você está buscando, é um ponto de partida para que este fórum possa encaminhar junto, para que esse fórum possa se justificar nessa reunião com a comunidade. Meu entendimento é esse encaminhamento que você quer dar aqui dentro, ou você quer apenas mostrar e captar sozinho? Porque a Câmara ela tem uma função aqui, tá? Pessoal, só para completar, ela tem uma função que é aprovar ideias. Eu acho que a resposta disso que o senhor está perguntando foi boa hora, porque eu estou bem na parte que eu vou ler a reflexão. Então vamos lá. Para minha reflexão de tudo isso aqui que eu coloquei, que eu coloco na minha condição pessoal, porque eu já tive dentro desse problema, certo? As drogas, ela seduz o jovem hoje, porque é uma opção, o cara não tem nada, de repente ele acha uma forma de ganhar um dinheirinho dele, ele vai. Se a gente tiver a contrapartida, certo? A gente ajuda. Na minha linha de pensamento pessoal, eu acho que ninguém faz nada sozinho. Nem Subaúma só, nem Baixio só, nem eu só, nenhuma entidade só. Eu acho que tem que ter várias, porque divide o trabalho e fica uma coisa mais democrática. Se ficar uma, fica centrado e nada centrado presta, porque um manda, um desmanda, um diz o que o outro quer fazer. E na minha reflexão pessoal eu digo assim para você, pegar uma passagem até da Bíblia, disse Jesus, melhor serem dois do que um só, pois se um cair, o outro ajuda a levantar. Mas sendo um só, se cair, quem o ajudará a se levantar? Com isso, sabemos que todos nós precisamos uns dos outros. Se o patrão não tem empregado, a empresa dele não anda, e vice-versa. Por isso, importante é que cada um de nós façamos a nossa parte, para que no mínimo venhamos a dizer, nós tentamos.
e que nos amemos independente de quem seja o patrão ou o empregado, pois todos somos de Deus e precisamos uns dos outros. Ninguém sozinho, acho que ninguém sozinho não há. Acho que tem que haver uma união, um contexto geral. Se a gente chegar aqui e só um puxar seu lado, puxar o outro, acho que do mesmo jeito que eu sofro vendo meus amigos, eu sou jovem, vou falar como testemunho de vida, que eu já tive muitas oportunidades. Como eu lhe falei, ganhei uma bolsa no colégio particular, depois saí, fui estudar fora, já tive chance de trabalhar em outros países, dar aula de capoeira e dança, mas sabe por que eu não fui? Porque quando eu estava lá, eu pensava, eu dizia, poxa, imagina eu sair sozinho e estar lá, ganhar muito dinheiro, enriquecer, e quando eu ligar para minha mãe, dizer, minha mãe, e aí como tá as coisas? Ela dizia, olha, seu amigo de infância está vendendo crack, seu outro amigo de infância foi assassinado. Então eu prefiro hoje estar aqui lutando para que todos possam também ter a mesma chance que um dia eu tive. E é o que falta aos olhos de quem tem o poder, é dar chance para todo mundo. Coisa de objetivos aí desse projeto? Ajudar jovens, crianças e adultos a ingressarem no mercado de trabalho. Ah, não, assim, ações específicas não. Nós temos, escola de surf, temos aqui fiz uma... Isso já é um projeto. Isso era bom você formatar em projeto. Apresentar na próxima reunião, né? E pedir apoio. Inclusive fazer. Inclusive eu tenho uma coisa ampla, até quem trabalha com Não, que eu quero falar é que era a prefeitura, com Como é o seu nome? Inácio formata, né, irmão, do projeto. Inácio, você, antes de tudo, parabéns. Eu já tinha falado na reunião que teve aqui no mês passado da APA. Sua posição, uma posição muito esclarecedora, sabe? Você é uma liderança proativa. Né? Você vê que as suas colocações são para construir alguma coisa. E é isso que a gente espera, sabe? Quando você falou que eu estou ganhando, eu ganho realmente. Agora o trabalho na Câmara é voluntário, tá? Ninguém me paga, nem ninguém me obriga. Eu poderia estar sempre fazendo lá em Lauro ou não vim, porque eu tenho outras coisas para fazer pelo cluster. Na verdade, não está nem na pauta de prioridade do cluster eu estar à frente da Câmara. Eu já fiquei há 2 anos, já era para ter promovido uma eleição e passado essa gestão. Mas eu estou aqui porque eu quero contribuir realmente, sabe? Agora, esse seu posicionamento, acho que você é uma das grandes lideranças comunitárias pelo seu posicionamento e a sua habilidade de apresentar aqui sem agredir, sabe? Acho que eu posso ter, até peço desculpas aqui, eu aproveito, peço desculpas, eu posso ter me excedido um pouco, mas eu não sou nenhum criminoso para estar sendo interrogado com a câmera de luz na cara. Ah, fale isso, fale aquilo, não sou nenhum criminoso. Isso eu não vou aceitar em lugar nenhum, sabe?